O que é nutrição saudável? De acordo com Wikipédia, uma dieta saudável é uma dieta que ajuda a manter ou melhorar a saúde. Olá, sejam bem-vindos a todos e todas. Meu nome é Rodrigo Luiz Vancini, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Particularmente, estudo as questões associadas com o envelhecimento saudável na perspectiva da atividade física como marcador do envelhecimento saudável. Sou também pesquisador dessa área e idealizador da MoveAge Envelhecimento Ativo. Bom, hoje vamos falar sobre uma coisa que é bastante importante para envelhecimento saudável, que é a questão da nutrição. Eu não sou nutricionista, sou formado em educação física, então eu não estou aqui para fazer uma recomendação nutricional, né, nem nada. Não é a ideia dessa abordagem, não é essa. É mais para trazer uma reflexão sobre a importância da nutrição saudável. Esse é um assunto extremamente relevante e que anda de mãos dadas com a questão da prática de atividade física. Basicamente, nós somos aquilo que comemos. Então, Hipócrates, né, o pai da medicina, já falava a seguinte frase: que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. E, de fato, a nutrição, a dieta adequada, ela pode ser considerada uma terapia não farmacológica, né? Então, está associada com um estado de saúde melhor. Quando a gente fala nas questões do envelhecimento, de fato, as necessidades nutricionais elas vão se tornando mais individuais com o passar da idade, com o avanço da idade, e isso vai depender de uma série de fatores que estão associados com fatores genéticos, bem como com fatores ambientais e o histórico de doenças dessas pessoas. O fato é que, de forma geral, as necessidades de calorias elas diminuem com o avançar da idade e, basicamente, isso tem relação com alterações fisiológicas importantes em cada órgão, em cada célula do nosso organismo, que vão conduzindo, então, uma diminuição da nossa taxa metabólica basal, que é o gasto energético aí para manter as nossas funções vitais. Mas também que é algo digno de nota a questão do desuso físico. Ou seja, na medida que as pessoas ficam mais velhas, elas tendem a fazer menos esforço físico e isso tem relação com a ingesta diária de calorias, né? Então, isso é uma coisa muito importante e que pode e deve ser modificada também quando se fala na aquisição de uma dieta mais saudável. Mas nós temos umas mudanças importantes aí associadas com o processo de envelhecimento que podem afetar a questão da nutrição. Então, por exemplo, mudanças no trato digestivo, hormonais, a questão mudanças em órgãos, né? Como, por exemplo, a gente pegar a dieta, quando a gente pegar, por exemplo, a boca, né? A perda de dentes, os órgãos sensitivos, a composição corporal. Do ponto de vista, por exemplo, do trato digestivo, o intestino, então, com o processo de envelhecimento, ele perde a sua força, então a pessoa perde e tem um retardo aí na questão da motilidade intestinal, e isso pode levar a quadros de constipação, bem como prejuízo nos processos digestórios e da absorção de alimentos. Essa dificuldade digestiva pode então levar a dores no estômago, o que vai favorecer então uma recusa dos alimentos por parte dessas pessoas. Nós temos também alterações hormonais, como por exemplo do pâncreas, que passa a secretar menos insulina, e aí as células se tornam menos responsivas a esse hormônio, o que vai causar então um metabolismo anormal da glicose e predispor essa pessoa, por exemplo, ao diabetes tipo 2. A questão da boca, por exemplo,
perda de dentes, inflamação gengival, diminuição da quantidade de saliva, dificuldades de mastigação e deglutição, são também fatores que vão contribuir para que a pessoa tenha uma menor taxa de ingesta calórica e, com isso, ela tende a preferir alimentos mais pastosos, mingau. Então, é comum você ver idosos que muitas vezes recusam o consumo de carne, não porque eles não tenham vontade, mas porque têm dificuldade mastigatória e, consequentemente, digestiva, né? Então, também tem uma perda de olfato e pela paladar, e a relação com o alimento ela muda, isso e vai levar a uma perda de apetite também, né? E, consequentemente, essa relação da preparação dos alimentos, ela também muda com o processo de envelhecimento por essas alterações sensitivas de olfato, de paladar e tudo mais. A questão também de uma alteração importante na composição corporal. Nós temos, então, uma perda aí de peso associada com a idade, principalmente na questão da massa magra, né? E, consequentemente, uma diminuição da massa corporal magra, que vai levar, então, uma diminuição na ingesta de calorias diárias. Essa questão da ingesta de calorias, ela pode ser melhorada com a prática de atividade física, pois esse gasto de energia extra associado com a atividade física vai aumentar a fome dessa pessoa. Então, quem gasta mais calorias é perceptível que ela come mais e, com isso, ela tende a ingerir com maior facilidade os nutrientes necessários aí para uma boa dieta. Mas, assim, quando a gente fala da nutrição para melhorar o processo de envelhecimento, as questões básicas são a prevenção e a melhora da composição corporal, ou seja, a manutenção da massa muscular, da massa magra, né? A questão de diminuir também a propensão para determinadas doenças que estão associadas com a dieta, como, por exemplo, excesso do consumo de açúcar, no caso do diabetes tipo 2, excesso de consumo de sódio, no caso da hipertensão. E quando a gente pega, por exemplo, idosos aí que já são mais fragilizados e estão mais tempo acamados em repouso, eles vão ter mais massa muscular e, basicamente, isso pode estar associado, então, com os efeitos cumulativos da idade, ao desuso físico, às doenças e à má nutrição. Então, veja que o desuso físico, ou seja, a diminuição progressiva dos níveis de atividade física com o passar do tempo, associada a uma má nutrição, potencializa esses quadros, né? Potencializa a evolução das doenças e a progressão das doenças nos idosos, bem como a piora da capacidade funcional. O fato é que nós temos, para a gente fechar esse nosso vídeo podcast de hoje, a expectativa de vida ela tem aumentado gradualmente em todos os países do mundo. Os hábitos saudáveis, tanto a questão da dieta quanto a questão da prática de exercício físico, já está muito bem estabelecido que contribuem para um processo de envelhecimento saudável. Só como exemplo, certos tipos de dieta, que aí serão recomendadas aí para o nutricionista, elas podem prevenir e reduzir quadros de obesidade e o risco de doenças cardiovasculares que são comuns na medida que as pessoas envelhecem. No caso da questão do exercício físico, também há um risco das doenças, uma menor predisposição de doenças cardiovasculares, osteoporose, alguns tipos de câncer e até distúrbios mentais. Então, veja, quando há uma associação da dieta adequada com a prática de exercício físico, essas duas estratégias são fortes promotoras, então, do envelhecimento mais saudável. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo podcast de hoje. A minha pretensão não é falar com a expertise de um nutricionista, já que eu não tenho essa formação, mas é
trazer elementos para uma reflexão e afirmar para vocês que é muito importante, antes de iniciar um programa de atividade física, que também a dieta ela seja ajustada de acordo com características individuais, até para que se possa potencializar o rendimento e aproveitamento com relação à atividade física. Então eu agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Na medida aí que vocês forem visualizando esses vídeos, peço que se inscrevam no canal e também deixem a sua curtida em cada vídeo, porque isso aumenta aí a nossa motivação para fazer novos materiais e vai fazer crescer essa corrente da promoção em educação e saúde. Um grande abraço a todos e até a próxima.